É isso aí, galera do primeiro, tudo bem? Tô chegando. Gente, depois vocês me falam se essa videoaula ficou boa, tá? Tô estreando o meu computador novo sistema, um negócio mais rápido, mais memória, mais filmadora, mais microfone. Me conta se ficou bom. Tava muito ruim a qualidade. Eu montei um equipamento novo aqui que não tava dando certo, tá bom? Depois vocês vão me contando aí como é que ficou a situação, tá? Final da aula eu vou falar pra vocês da nossa prova e explicar algumas coisas pra vocês aí como vai ser as próximas aulas. Belezinha? Então, vamos começar a nossa aula rodando a nossa vinheta. Bom, isso aí, já rodou a vinheta. Vamos abrir aqui a nossa aula. Está aberta. Gente, livro novo, capítulo 6, certo? Esse livro nós vamos dividir em duas aulas. Vou explicar para vocês correndinho. Uma aula hoje, outra aula na quarta-feira. Papum, acabou o livro, tá? Esse livro é curto, o capítulo é simples e vamos que vamos, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre biodiversidades, biomas, ecossistemas e sobre as coberturas vegetais, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder muito tempo, vamos começar a nossa aula, tá? O livro ele começa, galera, dando alguns conceitos aqui, dando alguns conceitos pra gente, certo? Então o primeiro conceito é biodiversidade. Biodiversidade ele fala que é o conjunto de genes, de espécies, de seres vivos. Então quando eu falo, olha, a biodiversidade, eu estou falando de todos os seres vivos e todos os ecossistemas daquela região, tá? Esse termo ele começou a ser usado em 1980 por alguns ambientalistas, biólogos, geógrafos e tal. Tá bom? Então, toda vez que eu falo a biodiversidade, eu tô falando dos seres, da vida que tem naquela região, da genética, tá bom? Que tem naquela região. Não vou perder tempo com isso. Vocês vão ver aqui, ele vai falar o seguinte, ó, que cada região tem uma quantidade maior de biodiversidade. Então, por exemplo, aqui, ó, no nível do mar tem um tipo de biodiversidade, na montanha, nas florestas coníferas, na região de tundra, na onde tem neve, cada região tem a sua biodiversidade, tem a sua forma de vida, tá? Gente, eu vou passando, vocês vão pegando aí, vão grifando os livros de vocês, tá? Eu não vou me prender muito ao texto do livro hoje, senão a gente não consegue terminar, tá bom? Então, ó, já vai grifando aí, vai olhando, tá? Essa primeira a parte é só essa apresentação mesmo, tá bom? Ele mostra aqui algumas vegetações, por exemplo, aqui a vegetação de tundra, tá? Essa vegetação de tundra, galera, é uma vegetação aqui, ó, fala das altas altitudes, lá da Sibéria, tá? Então é uma vegetação aonde tem pouca vegetação, é uma vegetação mais rasteira. Depois a gente vai ver lá na frente que é uma região que composta de musgos e lígens, tá? Eu vou até pegar algumas imagens depois para mostrar para vocês aí o que são esses musgos, lígens, essa vegetaçãozinha aqui de climas frios, muito frios, tá? Então vocês percebem, aqui ó, é uma de biodiversidade, tá? Em compensação, se eu pegar uma outra vegetação, por exemplo, o Pantanal, olha a biodiversidade que tem aqui. Olha a diferença, tá? Na forma de vida, na forma de árvore, de vegetação. Aqui tem vida na água, tem vida no ar, tem vida nas plantas, tá? Aqui também tem, mas são com características diferentes, tá legal? Depois o texto vai trazer pra gente a diferença de bioma e ecossistema, tá? Gente, o bom dessa sequência do livro é que toda vez que vem um tema, já vem uma explicação. Eles tiveram o cuidado de colocar muitos conceitos e muitas explicações. Se vocês quiserem ir anotando no caderno para estudar, tá? Depois vai ser importante para vocês mais para frente. Bioma. Bioma é definido como um conjunto de vida vegetal e animal, formado por agrupamentos contíguos, tá, contíguos e identificados em escala regional. Então o bioma é aquela vida animal e vegetal daquela localidade, tá? Agora, o ecossistema é um sistema integrado. Ele é um sistema que integra várias coisas,
tá? Várias coisas. Outra coisa que ele fala do ecossistema é que ele tem elementos bióticos e abióticos. Os elementos bióticos, galera, bio vem de vida, são elementos relativos aos seres vivos, tá? E abióticos são elementos referentes aos elementos naturais, mas sem vida, tá? Então, por exemplo, o solo, ele é um elemento abiótico, mas ele vai interferir no ecossistema. Dependendo do tipo de solo, o ecossistema vai ter uma vegetação. Dependendo do tipo de solo, o ecossistema vai ter outra vegetação. Então o calor tá ali, a energia do sol, o tipo de solo, quantidade de água, quantidade de evaporação, tá? E depois toda a forma de vida, os elementos bióticos e os elementos abióticos, tá bom? Esse é o ecossistema, tá? O bioma, ele engloba vários ecossistemas. Então, dentro de um bioma, pode ter vários ecossistemas dentro dele. Pode ter um ecossistema com um tipo de solo, com outro tipo, com mais vegetação, com menos vegetação, com mais calor, com menos calor. Depende muito da região que você tá bom? Isso é importante a gente ver. Olha só os tipos aqui, ele coloca algumas coisas, né? Ó, Pantanal, tá? Vegetação do cerrado. Então as vegetações elas vão tendo características diferentes, elas vão tendo ocorrências diferentes. O solo, a quantidade de água, a quantidade de vegetação, cada lugar vai ter uma questão. Um dos fatores que a gente precisa considerar, e o texto fala que é muito importante, é a ação humana. Tá? Então as formações vegetais, aí, esses fatores bióticos e abióticos, a gente não pode esquecer que o ser humano está ali também. E o ser humano está causando impacto nos biomas e nesses ecossistemas. Tá? O ser humano está transformando de forma destruidora essas regiões. Beleza, galera? No geral, era isso. Agora nós vamos ver os principais biomas do mundo. Gente, os biomas aqui, eles estão apresentados, tá? Depois a gente vai ver as vegetações lá embaixo, é quase a mesma coisa. Então, olha lá, vegetação mediterrânea, tá? Tá perto do mar Mediterrâneo, são áreas quentes, úmidas. Tundra, depois a gente vai ver também que existe outras coisas aqui. Florestas temperadas, tá? Florestas temperadas. Depois eu vou explicar todos esses para vocês, tá bom? Aqui tá como biodiversidade. Florestas tropicais secas, florestas clima frio, tá? A gente já vai entender cada um desses. As coníferas a gente também vai falar sobre os desertos, as savanas e os estepes. Belezinha? Desertos frios, tal, a gente vai ver tudo isso daí. Gente, tem umas perguntas aqui sobre biomas, vocês vão responder, vão fazer aqui essas perguntas. Eu quero chegar logo na próxima parte. Aqui o texto vai separar pra gente os tipos de vegetação, os tipos de bioma. Então a gente vai ver um por um, tá? Aqui em cima eles estão como biomas, lá embaixo a gente vai ver como vegetação, tá certo? Então a gente vai ver as vegetações de cada um desses tipos, tá? Eu não quis perder muito tempo aqui nessa tela, certo? Porque a gente ia aprofundar um pouco mais para baixo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente já começa discutindo aqui, florestas tropicais. Galera, o nome já diz, bastante atenção nisso, tá? Florestas tropicais, elas estão entre os trópicos. É a floresta que está no meio aqui, ó, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Toda essa vegetação dessa região que contém uma grande umidade vai ser caracterizada como floresta tropical. Por que tem que ter a umidade, galera? Tem uma região na África que a umidade não chega, tá? Que vai sofrer o efeito da continentalidade. Lembra do efeito da continentalidade? Essa região que sofre efeito da continentalidade não vai ter uma floresta vegetal, tá? Mas quando a gente fala de floresta tropical, olha só. A mesma floresta que eu tenho aqui na Amazônia, eu vou ter aqui na região do Congo e eu vou ter aqui na região da Ásia. É o mesmo tipo de vegetação, não muda. É a mesma sequência,
Tá certo? A gente tem que levar muito isso em consideração, tá? Se ela tem a umidade e ela tem a mesma quantidade de calor, essas florestas são iguais, tá? É o mesmo tipo de vegetação. Por que eu tô falando isso pra você? Às vezes você vai prestar um Enem, vai fazer um vestibular e cai uma pergunta sobre a floresta do Congo. Aí você fala, meu, não sei o que é a floresta do Congo. Pô, é uma floresta tropical, cara. É a mesma coisa de você estar falando da Amazônia. É os mesmos problemas, as mesmas vegetações, as mesmas situações, tá? Acontece no Congo e acontece na Amazônia. Se eu pegar uma foto do Rio do Congo, vocês vão achar que eu tô mostrando pra vocês uma foto do Rio Amazonas. De tão parecido que o negócio é, tá? Então, a gente tem que sempre estar ligado nisso, tá? Olha só, eu vou ver se eu acho aqui uma imagem rápida. Olha só. Rio do Congo. Se eu pôr uma foto dessa na prova e perguntar pra vocês, olha, o Rio Amazonas é o Rio do Congo, galera. Aí, Rio do Congo. Não parece Amazônia? Tá? Então, olha só as imagens dele. São bem parecidas, tá? São bem parecidas mesmo com as imagens do Rio Amazonas. Por quê? É a mesma área de vegetação, floresta tropical. Tá? Então a floresta tropical ela está na zona intertropical, ela depende de grandes quantidades de chuva, de áreas muito úmidas, tá? Muito úmidas. Em alguns lugares você vai ter algumas florestas um pouco mais secas, mas muito difícil, tá certo? Gente, a Mata Atlântica em São Paulo também é uma floresta tropical. Tá? Então essa região nossa, toda essa vegetação que a gente vê, tô indo pra praia, professor, aquela vegetação da Serra do Mar, floresta tropical. A gente vai chamar de Mata Atlântica, mas ela tem umas características muito parecidas. Horto florestal em São Paulo, floresta tropical. Tá? Mas olha o que está acontecendo. Conforme a cidade está crescendo, ela está ocupando o espaço da floresta. Ela está ocupando os espaços da floresta. Ela está invadindo os espaços da floresta. Ela vem destruindo a floresta. Tá legal? Isso é uma coisa fundamental. Outra coisa importante, galera, nos países aqui onde tem floresta tropical, tá, o banco genético, a quantidade de plantas, animais e vida que tem nessa região é muito grande. Os cientistas ainda não deram contas de fazer todas as pesquisas com todas as plantas, todos os animais que tem nessa região, todos os tipos de mosquito, de serpente, de vida que tem naquele lugar. Tá? Então ele está falando aqui, ó, dos bancos que tem bancos genéticos ainda a serem estudados, porque são países mega diversos nessa questão, tá? Eles abrigam uma grande biodiversidade, tá certo? Que mais que a gente pode falar? Que essa vegetação é uma vegetação latifoliada. O que é uma vegetação latifoliada? Com muitas folhas, folhas largas, tá? Aquelas folhas grandes. Para que ela tem essas folhas grandes? Para captar a energia solar. Então, essas plantas dessas florestas, primeiro elas são muito altas, tá? Os galhos soltam em cima porque ela está no meio da mata e as plantas têm aquelas folhas grandes, aquelas folhas bonitas. Tá legal? Que mais? Aqui fala, ó, do tamanho das árvores, tal, né, dos arbustos. Tem algumas coisas aqui que eu não peguei muito. Outra coisa importante para falar dessa região são os rios voadores. Professor, o que é um rio voador? O senhor tá ficando louco? Rio voar? Tá? Tô ficando louco. O que é um rio voador, galera? Um rio voador é que essas florestas, elas têm uma evapotranspiração, ela transpira muito forte. E a transpiração dessa planta faz uma circulação do vapor de água muito grande. E aí o regime de chuva no país onde tem essa floresta é muito grande. Então olha lá o gráfico que ele vai trazer, ó. Tem a evaporação do oceano, se junta com a evaporação evapotranspiração da floresta. E aí, ó, olha esse ar, ele vem todo carregado de umidade e ele vai fazer a quantidade de chuva em outras regiões ser muito forte. Então olha que importante, a floresta amazônica, ela tem um rio voador aqui. Então toda a água que vem ali da região da Amazônia, da região do oceano, vai fazer com que chova no sudeste uma parte do ano, vai fazer com que chova no centro-oeste, vai fazer com que chova no sul do Brasil. E ela vai ser muito importante para a agricultura brasileira.
Por isso que tem uma grande preocupação. Se eu acabar com a floresta, eu acabo com toda essa quantidade de chuva que tem nessa região. Aí nós vamos, depois o livro vai mostrar pra gente um negócio chamado desertificação. Se acabar essa floresta, vai acabar essa umidade, nós vamos ter nessa região um processo de deserto, desertificação, porque vai acabar a umidade, vai ficar quente, seco, deserto. Tá certo? Então, depois vocês dão uma lida, esse gráfico tá muito legal, tá? O texto aqui também tem umas coisas importantes, fala do desmatamento, que esse desmatamento pode provar problemas no clima, e é muito importante para o equilíbrio climático do planeta, tá? Não só do sul aqui da América do Sul, mas também do planeta. Galera, a segunda coisa que nós vamos estudar são as savanas. As savanas, povo, eu gosto de falar das savanas, mas eu tenho um exemplo bom para falar das savanas. Quando eu falar de savana, na cabeça de vocês tem que vir o seguinte: Rei Leão. Assistiram o Rei Leão? O pai do Simba lá, o Mufasa, ele fala: olha, filho, nós vivemos na savana. Tudo que você olha é savana. Tal. A savana é o Rei Leão. Qual é a vegetação de savana? É uma vegetação mais seca. Tá? É uma vegetação que também está nessa região aqui tropical, também está na região do trópico. Tá? Nós temos algumas savanas no Brasil, principalmente, tá, no Nordeste. Nós temos a região das savanas na África, que são regiões já mais secas. Olha lá como é a vegetação. A vegetação, ela já é um pouco diferente, tá? Ela é uma vegetação de uma folhagem que perde as suas folhas numa época do ano. Então, na época de seca, as folhas secam e caem, as árvores ficam sequinhas ali. Isso aí a gente vai chamar de vegetação caudicifoliadas, caudicifolias ou caudicifólio, tá bom? Então, toda vez que você vê vegetação caudicifoliada, são vegetações que perdem, tá? Que perdem as suas plantas. Outra coisa, ela tem raízes profundas, tá? Ela tem raízes muito profundas e ela é mais retorcida. Ela não é aquela vegetação que é reta, aquela árvore reta, cheia de folha na copa. Já é uma vegetação mais arbustiva, né? Tem mais arbustos, mais ali cheia de galhos, tal. É uma vegetação diferente. A imagem mostra bem isso pra gente, tá bom? A savana, galera, é mais seca, tá? E a savana, essa região de savana, no Brasil, gente, a gente vai ter essas regiões, tá? Depois eu falo pra vocês como funciona. Essa região de savana, ela é uma região que sofre com queimadas naturais. E tem planta que, para sobreviver, ela é importante a queimada. Porque o que acontece? Quando ela queima aquela parte morta do galho e o caule começa a brotar uma planta nova. Então algumas plantas precisam dessa queimada para continuar sobrevivendo. No Brasil, galera, nós temos a savana chamada de cerrado, tá? A savana no Brasil é chamada de cerrado. Então, uma parte aqui da savana também está localizada no Brasil, tá? Mas no Brasil ela recebe nome diferente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Mas se você vê lá no Brasil imagem da savana e tá lá o Brasilzão lá, pode ter certeza que também tem. Outra coisa, no Nordeste nós também temos uma região típica desse tipo de clima, tá? Nós também temos uma região típica desse tipo de clima, tá bom? Que são as regiões secas lá do Nordeste, tá? Então são muito importantes essas regiões aí, tá bom? Além disso, o que mais a gente precisa falar para vocês? Desertos, aqui já é outra questão. Deserto, gente, aqui é falta de água. Calor e falta de água, tá? Gente, nós vamos ver que existem desertos quentes e desertos frios. Os desertos quentes é onde tem muito calor e pouca umidade. Por exemplo, na África, tá? Nós temos os desertos quentes. E aqui também tem um deserto quente. Professor, mas tem um deserto aqui perto do litoral? Tem, porque é uma região um pouco mais alta e o ar não consegue chegar. E nós vamos ter deserto, galera, nas montanhas, tá? Nós vamos ter deserto em partes altas, deserto de Gobi aqui. Esses desertos já são desertos frios, tá? Deserto da Patagônia, do Atacama. O que acontece com esses desertos? Olha lá o que o texto fala,
tá? Que existem os desertos intertropicais e quentes, né? O Saara e o Kalahari, e existem os desertos frios, regiões onde o relevo obstrui a entrada da massa de ar. Então é tão alto que a massa de ar não chega. Tá? Então, quando chega o ar lá, ele já está seco. E aí vai causar os desertos de clima frio. O clima é frio e desértico. Tá? Então o deserto não é só no calor. Tá? Ele também acontece na região fria. Aqui tem um sisteminha. Tá? Olha lá, quanto mais alto, ó, quando a corrente vem aqui, ó, a massa de ar úmido vem, ela chove aqui, ó, nessa região litorânea. E aí vai subindo, ó. Você tá vendo que aqui tem, ó, um deserto? Porque a chuva não chega. A massa de ar seca vai chegar aqui sem umidade. Tá bom? Esse clima vai formar alguma coisa aqui, umas plantas chamadas de plantas xerófitas. Plantas xerófitas adaptadas à escassez de água, de grande amplitude térmica, tá? São pequenos arbustos, cactos, gramíneas, isso aí que a gente vai chamar de plantas xerófitas. São plantas, então toda vez que você vê uma planta de deserto, é uma planta xerófita. Ela é habituada a viver com pouca quantidade de água, tá legal? Também é importante isso. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se eu seguir aqui. Aqui vai falar do fenômeno da desertificação, tá? Que é quando a gente acaba com a vegetação de um lugar, tá? E aí esse impacto ambiental vai fazer com que essa região se transforme num grande deserto, tá certo? Tem alguns lugares no mundo aqui, ó, que estão sofrendo grande processo. Depois vocês deem uma lida nesse sistema. Tá bom? Gente, já acabou. Nós vamos parar aqui. Ai, que coisa linda. Nossa aula não ficou tão grande. Tá bom? Povo, o que acontece agora? Deixa eu falar sobre a nossa avaliação com vocês. Eu até queria falar um pouquinho aqui no final sobre a nossa avaliação. O que temos para falar sobre nossa avaliação? Dia 22, primeiro dia de prova, às 8 da manhã. Primeira prova linda e maravilhosa de vocês é com o bonitão aqui. Então, estudem quarta-feira, dia 22. Até lá, galera, nós vamos ter 3 aulas. Hoje tem esse vídeo. Na próxima aula eu vou terminar o capítulo. Vou terminar o capítulo 6. Então vai ter um outro vídeo. E segunda-feira que vem um bate-papo aí pra gente tirar umas dúvidas, esclarecer, ver se vocês têm alguma dúvida. Depois eu vou colocar lá no Classroom os principais temas que vai cair na prova. Na prova vai ter 1 ou 2 perguntas do capítulo 4, 1 ou 2 do 5 e aí umas 4, 5 desse capítulo. A prova vai ser 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, e a prova vai valer 10 pontos. A nossa prova, galera... Deixa eu tirar esse relógio daqui, não sei o que esse relógio tá fazendo aqui. A nossa prova, galera, ela vai valer 10 pontos e eu vou somar com aquela nota mensal. Lembra que eu mandei uma nota mensal aí na planilhinha? Então eu vou pôr lá uma coluna de prova, vou somar as duas, a nota mensal com a nota da avaliação, e vou dividir por 2 e dar a nota de vocês. Vocês vão perceber que essa semana eu não vou pôr atividade no Classroom. Já tem 2 atividades lá que eu não atribuí nota ainda. Aquelas atividades do Classroom eu vou usar para recuperação. Então se você chegar lá na prova tirou 2, eu vou pegar mais 2 pontos lá da avaliação das atividades e vou subir sua nota para 4, tá bom? Então é importante que respondam as atividades do Classroom, que a nossa recuperação tá lá, certo? E alguns alunos eu vou ter que chamar e falar, ô fulano, vamos, põe lá que eu tô precisando da nota. Tá bom então, galera? Gente, hoje eu tô usando um sistema novo de gravação. Não sei se eu falei no começo do vídeo, não me lembro, que eu já tô ficando maluco. Vê se vocês gostaram da imagem. Tô usando o computador novo que eu montei. E aí, microfone novo, filmadora nova, tá? Me dá um feedback depois, manda lá no zap quem assistiu o vídeo até o final, que eu vou ver. Se você assistiu o vídeo até o final, fala, professor, o áudio tava legal, a imagem tava legal, continua nesse caminho que tá melhorando. Porque o outro computador meu, infelizmente, não aguentou o tranco, foi muita aula pra ele, tá bom? Quem quiser, eu tenho uma webcam aqui, ó. O pessoal tava reclamando que não tinha webcam. Eu comprei uma webcam, eu achei que ela não ia vir, porque ela veio da China. Aí eu peguei e achei uma outra aqui e comprei. Aí o que aconteceu? O mundo capitalista, uma webcam novinha. Quem quiser, tá? O Pro de Geografia tem pra vender uma webcam. Galera, grande abraço pra vocês. Em setembro nós estamos de volta.
Próxima aula tem outro vídeo. E aí, na segunda-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma live 7 horas da manhã. Quero todo mundo de câmera ligada, cabelo penteado, bonitos, lindos de uniforme. Põe uniforme. Sabe aquele povo, saudade de pôr uniforme, minha filha, né? Põe o uniforme, dá uma caprichada no visual, certo? Pra gente poder se falar aí na próxima live. Beleza, galera? Grande abração pra vocês. Boa semana aí, fiquem com Deus. Deixa eu ir desligando aqui meu sistema. Tchau!